CBN Saúde. Oferecimento Seibin Medicina Diagnóstica. 37 anos inspirando pessoas a cuidar de pessoas. Estamos no Outubro Rosa, onde a prevenção ao câncer em mulheres ganha ainda mais evidência. E por que não falar também dos cuidados em relação aos homens, já que vem aí o Novembro Azul. Por isso, a gente conversa agora com o médico urologista Flávio Faria. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite e para esse nosso bate-papo. Doutor, eu começo te perguntando sobre o câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens, né? Atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Ainda existe uma resistência muito grande em relação ao exame, por exemplo, doutor? Isso mesmo. O câncer de próstata ele tem essa importância em números, sendo o segundo mais comum, em cifras de cerca de 65 mil casos novos aí previstos para esse ano. E tudo isso, esses números, esse diagnóstico a gente consegue chegar com base principalmente no rastreio, no diagnóstico precoce e graças a Deus tem mudado bastante o perfil dos nossos pacientes e a procura por exames tanto da parte sanguínea, o PSA, quanto o exame de toque retal para a realização aí do rastreio e consequentemente um diagnóstico precoce. Hoje eles já chegam então ao consultório já prontos para esse exame, já bem resolvidos em relação a essa questão? Sim, chegam e vemos aí uma mudança de perfil do nosso paciente de hoje, né, que vem ao consultório em busca desses exames, tanto a parte sanguínea quanto a parte de exame clínico PSA, comparado com há uma década atrás, por exemplo. Que tínhamos uma resistência bem mais importante. Agora hoje temos uma procura espontânea, quer seja motivada por campanhas ou conscientização como essa, ou até mesmo pela presença da esposa ou familiares. O incentivo da família é muito importante, né, doutor? Com certeza. E vemos um papel importante aí da presença da esposa também, que motiva o marido para ir procurar e fazer os exames, ou até mesmo os filhos, mas um papel importante sim da família, com certeza. E em relação aos mais jovens, né? O que mais preocupa vocês, urologistas, em relação ao câncer que atinge aí os homens mais jovens? O câncer na população mais jovem vai incidir principalmente em relação ao câncer testicular e o câncer renal. A prevalência na nossa população é menor em números relativos e absolutos do que o câncer de próstata. Câncer de próstata numa população mais jovem, ele é muito incomum, tanto que o rastreio é indicado acima de 45, 50 anos. Agora, doutor, esse período aí de pandemia, nós estávamos inclusive conversando aqui antes de a entrevista começar. Nesse período de pandemia, muita gente deixou então de fazer o acompanhamento necessário. Existe essa preocupação de vocês em relação a esse acompanhamento? Sim, com certeza. Alguns pontos são importantes nisso daí, porque tanto deixamos de fazer diagnóstico de muitos casos, às vezes o tratamento foi retardado, e a consequência disso são tumores cada vez mais diagnosticados em fases mais avançadas e que comprometem aí, consequentemente, o tratamento e chances de cura. Por falar em chances de cura, o que a gente tem em relação a isso? Se a pessoa descobre esse câncer no começo, quais são as chances de cura dela? A principal chance de cura, de ficar livre da doença, do câncer, diz respeito ao estadiamento. Ou seja, se eu tenho um tumor prostático localizado, presente apenas dentro da glândula, a retirada da glândula, por exemplo, resulta num cura, um controle a longo prazo. Agora, o principal preditor disso daí vai ser a localização do tumor. Se eu tenho um diagnóstico tardio, um tumor metastático, a gente não conversa um tumor avançado, presente em outros órgãos, a gente não conversa em cura, a gente conversa em controle. Então, o diagnóstico precoce ele é bem importante e a partir do momento que eu consigo oferecer um tratamento melhor, menos invasivo e com uma chance de cura maior. E agora, por falar em tratamento, né, doutor, algo que a gente também estava conversando aqui antes do início da entrevista, ainda temos aí muitos casos de pessoas que seguem com tratamentos alternativos? Sim, com certeza. E aqui no nosso estado isso é bem evidente, tanto da parte de tratamentos alternativos no que diz respeito a fitoterápicos, digamos assim, quanto a medicações que às vezes não são nem aprovadas
para uso no Brasil, e pela proximidade aí com a fronteira com o Paraguai, o pessoal consegue a aquisição dessas medicações. Então é um caso que preocupa por falta de evidências científicas, mas que vira e mexe nos deparamos com alguns casos, sim. Doutor, e quais são as orientações em relação à prevenção, tanto para os homens mais jovens quanto para os mais velhos? O que é importante destacar em relação a isso? A prevenção é uma pedra angular nesse sentido. Como fazer? Pessoas que têm uma história familiar de câncer de próstata, digo pai ou irmão, essas pessoas devem ser submetidas ao rastreio após os 45 anos, PSA e toque retal. Quem não tem uma história familiar, após os 50 anos. Então não espere ter um sintoma, alguma outra alteração para procurar o rastreio. Os sintomas do câncer de próstata são tardios. Então eu não tenho um sintoma em fase inicial, eu vou ter um sintoma a partir do momento que eu terei uma metástase óssea, que eu terei um comprometimento loco-regional mais importante. O câncer não vai trazer sintoma em fase inicial. O diagnóstico é puramente pelo rastreio. A gente está falando, infelizmente, de uma doença silenciosa e rápida, né, doutor? O câncer de próstata ele tem algumas particularidades. Uma é ser silencioso, principalmente nas suas fases iniciais. Agora, em relação à velocidade de progressão da doença, a gente tem que estratificar, individualizar cada tipo de tumor prostático. Temos tumores, digamos, indolentes, que têm um crescimento lento, que às vezes nem causariam comprometimento de sobrevida do paciente. Por outro lado, temos tumores extremamente agressivos dentro da própria próstata, que levam em metástase, que vão comprometer a qualidade e a quantidade de anos vividos desse paciente. Então, o importante é termos um diagnóstico para discutir com o paciente o melhor tratamento para ele. Olha, o senhor tem um tumor indolente, que pode ser que nunca cause nada, vamos fazer um acompanhamento ou um tratamento menos agressivo, ou o senhor tem um tumor extremamente agressivo que merece um tratamento como tal, para promover cura, para promover controle, para dar uma qualidade de vida, para dar mais anos de vida para esse paciente. Mais importante, diagnosticar, individualizar o tratamento com base no tumor que cada um tem. Para a gente encerrar, doutor, o senhor estava destacando aqui, inclusive, que infelizmente em muitos casos hoje em dia o homem acaba buscando a ajuda do médico, procurando aí um consultório médico, quando ele tem algum problema ligado à questão da fertilidade, por exemplo, da virilidade, né? Uhum. E não em relação a possíveis exames de prevenção, por exemplo. Perfeito. Às vezes o que incomoda mais o homem, isso aí é um pouco diferente da mulher, são sintomas, ou quando a questão da masculinidade, da virilidade, isso ainda é muito um tabu na nossa sociedade. Então, às vezes, o paciente vem no consultório por uma queixa, digamos, sexual, de desempenho, enfim, de ereção, ou até mesmo questões inerentes à fertilidade, e acabamos, por ter indicação de idade, por exemplo, fazendo rastreio de próstata com achado de alguma alteração, quer seja doença benigna ou doença maligna. O paciente tem que ser visto como um todo, não só com aquela queixa que ele vem para o consultório, mas com base nisso daí a gente consegue ter algum outro diagnóstico. Mas não é incomum termos diagnóstico, por exemplo, de câncer num contexto de um paciente que vem por uma disfunção sexual qualquer. Ou seja, a disfunção sexual tem um papel, digamos, mais importante para aquela pessoa do que um próprio rastreio de uma doença que é potencialmente aí grave e letal. CBN Direito.